Então, boa noite, meninas. Vou começar a fazer a correção sobre as ligações covalentes. Então, vou fazer só alguns exemplos da atividade, das principais tópicos da atividade, e vocês vão fazer o restante. Lembrando que a ligação covalente ela é feita entre dois átomos, onde um par de elétrons ele é compartilhado. Geralmente, a ligação covalente ela é feita entre não metais, então ela não ganha nem perde. Os elétrons eles são compartilhados. Então, a gente vai começar falando sobre esses exemplos aqui que eu passei para vocês fazerem no dia da nossa aula online. Então, eu vou fazer uns 2 exemplos de cada um aqui, mais ou menos, para vocês terem ideia como vocês vão fazer. Lembrando que a ligação covalente vai seguir a mesma regra da ligação iônica. Então, a ligação é 8 elétrons na última camada, que é para adquirir estabilidade. Então, eu vou fazer a estrutura de Lewis. Então, vocês vão fazer com aqueles pontinhos. Então, a primeira, o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron, tá dizendo que aqui, ó, são 2 hidrogênios. Ele vai se ligar com outro hidrogênio. E o outro hidrogênio também só tem um elétron. Se cada um tem um e o hidrogênio só precisa de 2 para ele ser estável. Então, aqui, ó, feita a ligação covalente. Então, H2. Aí, o outro exemplo aqui que eu vou fazer, do flúor. O flúor, ele tá na família 17. Então, ele vai ter 7 elétrons na última camada. E ele vai se ligar com outro flúor, que também tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7, para ficar com 8, ele só precisa de 1. Então, por isso aqui, ó, F2. Então, essa é a fórmula correta. Então, eu tô ligando 2 flúor, eles só vão compartilhar de um elétron. Esse aqui tem 7, mais um daqui do outro flúor, 8. Esse aqui tem 7, com o elétron compartilhado desse outro, 8. Então, eles estão estáveis. Então, esse é um exemplo. Agora, eu vou fazer outro exemplo aqui, ó. NH3. Vou fazer do NH3. O nitrogênio, ele tá na família 5. Então, ele vai ter 5 elétrons. E o hidrogênio, ele vai ter 1. Então, 5 para 8, ele precisa de 3. Então, aqui ele vai compartilhar um elétron com o hidrogênio. Só que aqui ainda tá faltando, porque ele precisa de 8. Se ele tem mais um 5, mais um 6, então ele vai compartilhar outro elétron com o hidrogênio. 5, 6, 7. Ainda precisa de 1. Então, eu vou criar outro hidrogênio com mais 1. Então, ó, o nitrogênio tem 5, 6, 7, 8. O hidrogênio, como ele só tem 1, ele só precisa de mais 1 aqui, ó. 1 mais 1, 2, tá estável. Aí esse, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Então, o hidrogênio também tá estável. Então, a fórmula é NH3. Vocês vão fazer do cloro, aqui, ó. Fazer do carbono com o cloro. Carbono com o cloro. Carbono, ele tá na família 14. Então, ele vai ter 4 elétrons. E o cloro tá na família 17. Então, o cloro vai ter 7 elétrons. Então, o cloro, para 8, ele só precisa ter 1. Então, aqui, ó, cloro mais 1 do carbono que tá compartilhado, 8. Só que o carbono ainda tá sobrando 3. Também não pode sobrar. Então, eu vou criar outro cloro com mais 7. E vou compartilhar aqui com o carbono. Só que o carbono ainda tá sobrando 2. Então, eu vou criar aqui outro cloro com mais 7. E vou compartilhar. Só que o carbono aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Ainda tá faltando 1. Então, o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá sobrando um carbono. Então, vou criar outro cloro também com mais 7.
e vou compartilhar esse elétron. Agora o carbono, 4, 5, 6, 7, 8. E o cloro, como tem 7, ele só precisa de mais um. Então, fez o compartilhamento de elétrons. No caso, se for fazer a fórmula estrutural, vai ficar assim, ó. Vou fazer a fórmula estrutural. A fórmula de Lewis e a fórmula molecular. Então, tem um carbono e 4 cloros. Vou fazer outro exemplo. CH, ó, fazer o carbono, o hidrogênio e o cloro. Tá dizendo que o cloro tem 3. Então, por exemplo, então, o carbono tem 4. O cloro, tá dizendo aqui que o cloro é 3 cloros. Então, aqui, ó, o cloro tá na família 17, então 7 elétrons. Então, aqui, ó, do cloro, como ele tem 7, ele só precisa de um do carbono. O cloro completou. Tá dizendo aqui que eu tenho 3 cloros. Então, vou ter que criar outro cloro também com 7. Vou compartilhar mais um. Então, 1, 2, 3, 4. Tá sobrando 2 elétrons ainda do carbono, não pode sobrar. Então, tá dizendo aqui que eu tenho outro cloro, então são 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou compartilhar esse com o carbono. E tem dizendo aqui que eu tenho um hidrogênio, então eu vou criar outro hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron. Então, ó, compartilhou. Então, quer dizer que eu tenho um carbono, um hidrogênio e 3 átomos de cloro. Então, ó, não tá sobrando e nem faltando nenhum. Então, essa daqui, ela tá correta. Outro exemplo. Cl2. O cloro com o oxigênio. O cloro, ele tá na família 17. Então, ele vai ter 7 elétrons. O oxigênio, ele tá na família 16. Então, o oxigênio vai ter 6 elétrons. Só que o cloro, ele só precisa de um para ele poder se ligar. Então, o oxigênio, ele tá faltando, porque o oxigênio, ele tem 6. Para 8, ele precisa de 2. O cloro aqui completou, mas o oxigênio não. Então, no caso, eu tenho que fazer outro cloro com mais 7 elétrons, já que ele está na família 17, e compartilhar com o oxigênio. Então, o oxigênio, ó, 6, 7, 8. O cloro, 7, mais um do oxigênio, 8. É o outro cloro, 7, mais outro do oxigênio, 8. Se eu for fazer a fórmula estrutural, vai ficar assim, ó. Uma dupla ligação. Fórmula molecular. Quer dizer que eu vou ter 2 cloros e 1 oxigênio. Então, também tá correto. Lembrando que ligação covalente é mesmo que ligação molecular. Então, ela pode ser feita entre um ametal com hidrogênio ou entre 2 ametais. Ela é feita pelo compartilhamento de pares de elétrons. Então, ela pode ter ligação simples, tripla ou dupla.